Ok. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o que eu resolvi chamar de... Opa. Pronto aí? Não está funcionando esse negócio aqui. Está encaixado aí certinho? Ah, beleza. Ok. O que eu resolvi chamar de cultura do sexualismo. Por que eu digo que eu resolvi chamar de cultura do sexualismo? Porque, na verdade, essa palavra sexualismo não existe. Ok? A palavra sexualismo não existe na nossa língua, né? Existe sexo, sexualidade, mas sexualismo não é uma palavra que a gente usa. Mas eu resolvi criar, né, essa palavra aí, cunhar essa expressão, sexualismo, justamente por causa do ismo, né? Essa ideia da gente pegar esse sufixo, né? Que expressa essa questão do exagero, ok? Que muitas vezes a gente tem. O que eu estou chamando de cultura do sexualismo? É essa perspectiva que a nossa sociedade tem tido nos últimos anos de colocar a questão do sexo como sendo uma questão que é central, ok, para a nossa vida. Veja, a sexualidade, ela é uma realidade criada por Deus, ok? Para que nós possamos usufruir dela como seres humanos, e nós precisamos experimentar dessa realidade enquanto seres humanos para que nós sejamos plenos. Mas a perspectiva da sexualidade que é apresentada para nós dentro da dimensão da criação de Deus está muito distante daquilo que a nossa sociedade atual apresenta para a gente como sendo aquilo que a gente tem que vivenciar e experimentar, ok? Dentro dessa dimensão da realidade do sexo ou da sexualidade. O sexualismo, então, é essa postura que a gente encontra dentro da sociedade que nós vivemos, onde tudo na nossa vida precisa girar em torno dessa questão do sexo. Okay? Que ele é muito mais central e muito mais importante do que aquilo que, de fato, ele é ou deveria ser para a vida da gente. As consequências dessa cultura do sexualismo são essas que a gente encontra aqui. Veja, por causa dessa ênfase exagerada na questão sexual como sendo uma realidade central, né, para a vida humana, a gente tem percebido dentro da nossa sociedade, por exemplo, a realidade da exploração. O outro, ele deixa de ser visto como um ser humano e passa a ser visto apenas como objeto do prazer individual e egoísta de alguém. Então esse é um dos resultados dessa cultura do sexualismo, né, que vive dizendo para a gente, não, olha, o importante, sexo é importante, você precisa ter isso na sua vida, você tem que buscar isso, você tem que viver em função disso. Isso acaba gerando essa postura de exploração que a gente encontra presente dentro da nossa sociedade. As relações, elas vão se tornando cada vez mais utilitaristas, o outro vai se tornando cada vez mais mero objeto da nossa satisfação pessoal, do nosso prazer individual. Uma outra consequência é a deformação. Pessoas têm seu caráter deturpado pela falsa ideia de que seu valor está em conseguir alguém para se ter prazer. Então, a nossa mente acaba sendo deturpada por essa ênfase, né, exagerada de que o que a gente tem que fazer quando a gente pensa em sexo é buscar alguém para poder nos satisfazer. Então, vive-se muitas vezes relacionamentos onde tudo passa, né, por essa dimensão final. Qualquer tipo de relacionamento, qualquer tipo de envolvimento, qualquer tipo de
de contato, né, que em qualquer outro contexto da nossa sociedade seria meramente uma relação, né, de amizade ou uma relação de parceria ou qualquer coisa do tipo, hoje se transforma sempre naquele sentimento, né, de que precisa ter algo a mais. Essa semana eu estava, num dos dias que eu estava, essa semana eu só fui 3 dias, né, mas num dos dias que eu consegui treinar, essa semana, uma pessoa chegou para mim na academia, onde eu faço musculação, e uma pessoa que me conhece, né, de fora da academia, e aí ele veio para mim e falou assim, ô Ricardo, eu estou vindo treinar aqui, e a minha esposa e a minha filha também, como é que é o ambiente? Como é que é o ambiente? E num primeiro momento, eu fiquei meio sem entender muito como é que é o ambiente. É academia, você fazer ginástica, né? Esse que é o ambiente. Mas aí depois caiu a ficha, né? Porque ele falou assim, a minha esposa e a minha filha estão vindo também. E ele viu que eu fiquei com uma cara meio assim de banana, né? Meio de interrogação, né? Olhando para ele assim, tipo, como assim, né? E ele falou, é respeitoso, as pessoas respeitam, né? Aí eu falei, cara, esse negócio tem tudo a ver. Porque veja, num ambiente de academia, onde você deveria estar lá para você fazer ginástica, né? Para você cuidar do seu corpo e tal, fica esse negócio de que tem que ter alguma coisa a mais, né? Pode vir a ter alguma coisa a mais. Né? E isso está disperso assim dentro da nossa sociedade. Isso gera essa deformação na nossa mente, no nosso caráter, de formas que relações naturais que a gente deveria ver começam a ser truncadas e a gente sempre começa a olhar para o outro já com, né, um sentimento estranho no coração da gente, ou o outro olhando assim para a gente, né? Então, deformação. Uma outra característica que é gerada, uma outra consequência que é gerada, além da exploração e da deformação, é a alienação. Porque o sexo, ele se transforma num único alvo a ser alcançado, e se isso é obtido, tudo mais em relação à vida é deixado de lado. Eu vou fazer um paralelo aqui com uma frase de Karl Marx, ok? Karl Marx, lá, né, quando ele começou a apologia dele, a defesa das teses relacionadas ao marxismo, uma das frentes que Marx atacava era a religião. E ele dizia assim, a religião é o ópio do povo. Ele queria uma revolução acontecendo, né, do proletariado, uma revolução dos empregados, das pessoas que estavam trabalhando e sob a tutoria, né, sob o comando de algumas outras classes, e ele entendia que não deveria haver classes sociais, isso tudo deveria ser derrubado, e segundo as teses dele, ele entendia que durante a semana o sujeito estava lá no trabalho dele, trabalhando e tudo mais, e ele ficava indignado por uma série de situações que estavam acontecendo com ele, mas no final de semana ele ia então para a igreja, e lá na igreja ele ouvia um discurso, né, feito pelo padre ou então pelo pastor, que era um discurso assim de acomodação. E aí ele voltava novamente para a próxima semana para viver tudo de novo. E o Marx falou, esses caras da religião estão me atrapalhando. Quando eu consigo começar a fazer o povo vir para frente, eles vão para a igreja, eles voltam tudo mansinho. Eu quero eles. E fazendo um paralelo com isso, eu diria que dentro da cultura do sexualismo, o sexo é o ópio do povo. Hoje. A pessoa, ela pode olhar para uma série de situações na vida dela, ver uma série de pendências, uma série de realidades que precisam ser trabalhadas, precisam ser mudadas, né, uma série de demandas que precisam ser encaradas, mas aí, desculpa aqui, eu vou ser bem rasgado, ok? Mas aí se o sujeito no final de semana, ele consegue uma saída, como diz aí a moçada, né, ele consegue uma boa transa, pronto, acabou. Ele volta para a alienação. Está tudo certo, tudo resolvido. Deixa para lá. Eu consegui algo que é importante para mim. E aí o resto, não importa como está a economia do país, não importa como está a questão da justiça do país, não importa como estão os estudos dos filhos dele, como é a realidade da escola, não importa. Se ele conseguiu satisfação, prazer
pessoal, tudo mais fica de lado. Por isso, é alienador. Essa dimensão da sexualidade é alienadora. Do sexualismo é alienadora. É uma realidade com a qual a gente precisa lidar. Então, como é que nós fazemos isso? Como é que nós podemos, como o Evangelho ou a espiritualidade bíblica pode nos ajudar a enfrentar essa cultura? A sobrevivermos no meio de uma cultura onde, através de novelas, filmes e conversas no escritório, né, redes sociais e tudo mais, essa questão do sexo fica sendo apresentada para a gente como a realidade mais importante para a nossa vida. Tem um texto, um dos textos de sabedoria do Antigo Testamento, lá no livro de Provérbios, no capítulo 5, ele trata desse assunto para a gente, desse tema para a gente. Eu quero olhar para esse texto de Provérbios 5, a sabedoria bíblica de Provérbios 5, para ver como é que ela está à nossa disposição no século 21, para conseguirmos sobreviver em meio a essa sociedade que vive sobre a cultura do sexualismo. O texto, ele é uma exortação que é feita por alguém, por um pai, por alguém sábio, por um mestre, ao seu filho. O texto diz assim: meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como fel. Afiada como uma espada de 2 gumes, os seus pés descem para a morte. Os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Agora então, meu filho, ouça-me, não se desvie das minhas palavras, fique longe dessa mulher, não se aproxime da porta de sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. No final da vida, você gemerá com sua carne o seu corpo desgastados. Você dirá: como odiei a disciplina, como meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Porque deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios da sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Porque, meu filho, se ser desencaminhado pela mulher imoral, por que abraçar o seio de uma leviana? O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. As maldades do ímpio o prendem, ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina, andará cambaleando por causa da sua insensatez. Veja, esse é um capítulo da sabedoria de Provérbios que trata especificamente sobre essa questão da sexualidade. Antes da gente tratar sobre como o Evangelho, como o princípio da sabedoria que a gente encontra aqui pode nos ajudar em relação a sobrevivermos em meio à cultura do sexualismo, eu quero fazer 2 considerações prévias, ok? Quero tratar de 2 questões prévias. A primeira é que o que nós temos que fazer quando a gente pensa nisso é evitar 2 extremos. O extremo do moralismo religioso, que é esse que a gente muitas vezes vê quando nós somos pessoas que geralmente frequentamos alguma religião, alguma igreja, alguma comunidade, algum grupo, que está em busca de espiritualidade, preocupado com a espiritualidade. Principalmente esses grupos mais da religião tradicional, ok? Das igrejas e tudo mais. O que inclui a gente. Tá? A gente precisa tomar cuidado com o extremo religioso. Por quê? O extremo religioso é esse que, quando fala de sexo, deixa a gente tudo assim,
né? Mais ou menos como nós estamos hoje de manhã aqui, né? Tudo meio assim desconfortável. Mas vai falar desse assunto, né? Isso é assunto para se tratar, assim, né? E tal. Quando a gente fala em sexo, quando a gente fala em sexualidade, dentro do contexto do moralismo religioso, a gente não se sente confortável. Por quê? Porque na perspectiva do moralismo religioso, sexo é uma realidade que Deus criou apenas para procriação, para você gerar filhos. Então esse não é um assunto que se trata, isso não tem a ver com Deus, isso não tem a ver com a vida, isso não tem a ver, isso tem a ver apenas com o momento. E aí, geralmente, nessa perspectiva do moralismo religioso, a tendência é que a religião olha para essa dimensão, olha sempre com olhos negativos, sempre de uma forma acusadora, e sempre que trata disso, trata de forma a apontar o que está errado, e a dizer não pode. Okay? Mas o outro extremo que a gente precisa evitar é esse que está presente hoje dentro da nossa sociedade, chamado de nova moralidade. Que é aquela ideia de que isso é uma questão que tem a ver com a vida do ser humano, não é uma questão que tem a ver com religiosidade, não é uma questão que tem a ver com Deus, logo, cada um faz aquilo que bem entender. O importante é você estar satisfeito, você sentir prazer, você ter alegria, então beleza, cada um cuide do seu, desde que você esteja prevenido, desde que você não prejudique os outros, né? Você tem o direito de escolher o que você gosta, fazer aquilo que você bem entende, né? Se está acertado, está tudo bem, está tudo ok. Essa é a nova moralidade que está presente dentro da nossa sociedade. Então essa é a primeira questão. A gente precisa, quando a gente trata de um assunto desse, a gente precisa evitar esses dois extremos. A segunda questão é que o texto que nós acabamos de ler, se você prestou atenção, você vai ver que ele foi dirigido por um homem. Perceberam isso? É um homem, um tutor, um mestre, um pai, seja lá quem for, se dirigindo a um homem mais jovem, né? Dizendo para ele, orientando com relação a essa questão. Essa perspectiva, hoje, precisa ser visto de uma maneira que a gente entenda que engloba a todos nós, ok? Porque naquela cultura, onde o texto da sabedoria de Provérbios foi escrita, do Oriente Médio, lá do passado, essa perspectiva da sexualidade era uma realidade que estava presente e que era agenciada, ok? A partir do homem. No século XXI que nós estamos vivendo, principalmente dentro da perspectiva da cultura ocidental, isso não é assim. Isso não é assim. Acabou de sair do teatro agora uma peça chamada Homens Querem Casar-se, Mulheres Querem Sexo. Homens querem casar-se, mulheres querem sexo. Ou seja, hoje existe um bombardeio cada vez maior da mídia, através de novelas, através de filmes, através de livros, querendo convencer as mulheres que elas devem ser tão proativas com relação a buscar o seu prazer e a buscar aquilo que lhes interessa, quanto o homem. E até alguns anos atrás, 20 anos atrás, essa era uma perspectiva que com relação à mulher, mesmo no Ocidente, era um negócio mais recatado, não é? Era mais disfarçado. Hoje, tem até uma expressão aí, né, que o pessoal usa, né, de algumas mulheres, essa daí é piriguete, né? Ou seja, tem algumas mulheres perigosas, né, com relação a essa perspectiva. Elas vão mesmo, elas saem mesmo, vão à caça mesmo, o negócio delas é arrumar alguém para ficar com elas aquela noite e pronto. 20 anos atrás, esse negócio era vivido também, mas era uma dimensão que você via ativamente ou proativamente da parte do homem. Então, a gente precisa, quando considerar o que eu vou considerar aqui, entender que isso está englobando todos nós, ok? Então, dito isso, vamos lá. O que a sabedoria bíblica pode nos oferecer no que diz respeito a nós enfrentarmos a cultura do sexualismo, a sobrevivermos em meio à cultura do sexualismo? Primeiro, nós precisamos ponderar as consequências das nossas escolhas. Isso é a primeira questão que a sabedoria de Provérbios nos ensina. Na primeira parte, dos versículos 1 a 14, o que o mestre de Provérbios está fazendo? Ele está chamando a nossa atenção para esse fato de que escolhas que nós fazemos trazem consequências. Esse é o alerta que ele está dando. Ele está dizendo, meu filho,
Pensa bem no que você vai fazer. Presta atenção nos caminhos que você anda. Olha com quem você vai se envolver. Não vai se envolver com qualquer mulher. Não se envolva com uma mulher imoral. E aqui, como eu disse, serve para os dois lados, né? Não se envolva com um homem imoral. Olha bem com quem você vai sair. Olha bem com quem você vai se relacionar. Não vai se envolvendo com qualquer pessoa. Por quê? Porque você pode achar que o caminho é doce, mas o fim é amargo. Se você não se der conta, se você não parar e não prestar atenção, você vai lidar com consequências no final desse caminho, no final dessa jornada. Essa é uma realidade. A nossa sociedade, que está imersa no vício do sexo, acha que não haverá nenhuma consequência para nada daquilo que se faz. Você pode fazer o que você bem entender. Porque você tem direito de ter prazer, não tem consequência nenhuma disso, mas todos nós sabemos que isso não é verdade, mas mesmo assim, muitas vezes a nossa mente é embotada pela mentira. E nós entramos nessa, achando que realmente não haverá nenhuma consequência. Então, de coisas simples, nós muitas vezes caímos em armadilhas complicadas. Mas era só um e-mail. Mas era só uma troca de um WhatsApp. Mas foi só uma visitinha na sala de bate-papo. Não, mas foi só uma foto que eu vi. Não, mas eu saí com ele só para bater um papo. As nossas escolhas trazem consequências para a nossa vida. O texto de Provérbios deixa claro que as escolhas que nós fazemos vão trazer consequências para a nossa vida. No caso do texto de Provérbios que nós lemos, o escritor o avisa de uma forma bem forte, dizendo assim, olha, você toma cuidado com o caminho que você está escolhendo, para que estranhos, verso 10, para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. No final da vida você gemerá com sua carne e o seu corpo desgastado. Você dirá, como odiei a disciplina, como meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa à vista de toda a comunidade. Ele está dizendo, olha, se você não se cuidar em relação às escolhas que você faz, aos relacionamentos que você estabelece, essas escolhas, esses relacionamentos levam tudo que você tem. Acabam com a sua vida. Tira tudo que você tem. Porque se o relacionamento é pela perspectiva da mulher imoral ou do homem imoral, ou seja, ele não é um relacionamento construído com aliança, com perspectiva de projeto e planos futuros, nós estamos colocando à mercê, à bancarrota, coisas que nós lutamos, às vezes, a vida toda para adquirir. E nós podemos perder. Assim, eu conheço, e talvez você conheça também a história de pessoas que tinham coisas e que perderam tudo que tinham, por causa de relacionamentos assim. Levaram tudo. Amantes que levam tudo. Sejam homens ou sejam mulheres. Mas que no momento parece ser a coisa mais maravilhosa que nós estamos vivendo. Mas que não é durável. Ele fala a respeito de vexame, porque ele diz assim, cheguei à beira da ruína, à vista de toda a comunidade. Ou seja, aquilo que ele experimentou, aquilo que ele viu, que era em secreto, se tornou público. Se tornou público. E ele foi humilhado. Então, nós precisamos levar a sério, escolhas que nós fazemos trazem consequências. Escolhas impostas pelo sexualismo na nossa sociedade. Veja, pessoas têm o direito de escolher a sua opção sexual. Essa é uma das escolhas impostas pela cultura do sexualismo na nossa sociedade. As pessoas têm o direito de escolher a opção sexual que elas vão ter. A nossa sociedade diz isso. E quando nós olhamos aí para fora, a gente vê e diz, isso é assim mesmo. E essas escolhas feitas trazem consequências. O que não é dito é que a escolha que você fizer vai trazer uma consequência para você. Outra escolha imposta, nossas crianças precisam ser expostas ao sexo cada vez mais cedo. Essa semana rodou na internet uma aula dada por uma professora de 8 a 10, para alunos de 8 a 10 anos, sobre relacionamento sexual. Meu querido e minha querida,
Eu sou muitas vezes taxado, né, quando eu escrevo algumas coisas aí nas redes sociais, como um cara preconceituoso, fundamentalista, mas me explique, criança de 8 a 10 anos tem a necessidade de saber como funciona, como você deve manter um relacionamento sexual com alguém? Ah, é importante ensinar. Meu amigo, isso é um negócio que está inerente ao ser humano. Na idade certa, se você deixar por conta daquilo que Deus fez, ninguém precisa ensinar nada. Vai funcionar. Ok? Vai precisar de orientação, é outra coisa. Mas não essa fomentação ideológica de que cada vez mais cedo as nossas crianças precisam estar expostas à prática da sexualidade. Mas a nossa sociedade aponta isso. A nossa cultura do sexualismo impõe isso. Terceiro, sexo pode ser feito com qualquer um, desde que se use preservativo. É outra ideia imposta dentro da nossa sociedade. A ponto de nós chegarmos em períodos como, por exemplo, de carnaval, haver uma lei que exige que em lugares públicos esteja à disposição preservativos. A ponto de nós vermos no estado de São Paulo, em algumas escolas já, máquinas postas lá para o aluno poder ir e tirar com a moedinha o preservativo. E aí a gente fala isso, fala assim, esse pessoal que é cristão realmente é muito retrógrado. Como é que a gente vai fazer? A gente tem que prevenir. Ué, eu vou ensinar como é que vai fazer. Ensine seu filho e sua filha que isso é para ele fazer quando ele for adulto, maduro, emocionalmente, e quando ele encontrar a pessoa certa, com quem ele vai passar o resto da vida dele. Por que o governo não ensina isso? Nós resolveríamos. Não, há um incentivo contínuo. Faça sexo. É bom para a saúde. Outra escolha imposta pela cultura do sexualismo. O prazer sexual é um direito do qual não devemos abrir mão. Ninguém pode proibir disso. Que isso? Tem um pastor falando um negócio desse? Que isso? Não escuta o cara não. Esse sujeito vive lá do passado. Tem um professor que diz para você que isso não deveria ser feito por você. Que é isso? Esse cara pensa que ele é quem? Então essa imposição apresentada a nós. No entanto, as consequências disso são essas aqui. Ó. Veja, essas são as imposições, só que ninguém fala das consequências. Então eu vou te apresentar algumas das consequências dessa imposição da nossa cultura do sexualismo. Primeiro, uma sociedade que é completamente escravizada ao sexo. E porque ela é escravizada ao sexo, como subconsequência disso, a gente tem estupros e assédio sexual acontecendo cada vez mais. Pouco tempo atrás, houve uma situação, né, que rodou na televisão, foi uma maior polêmica, né, e tudo mais, com relação à questão de que alguém fez a afirmação que uma mulher que sai de casa usando uma mini saia, né, ou uma roupa mais justa, ela está pedindo para ser estuprada. Veja, é fato sim que a perspectiva de determinadas roupas que a gente usa, que uma mulher usa, pode estimular mais, não é? a atenção, né, do homem. Agora, dizer que uma mulher que sai assim, ela não tem direito nenhum, porque ela está pedindo para ser estuprada. Assédio. Mês passado saiu uma matéria, agora eu não me lembro se foi na Veja, isto é, mas depois também saiu alguns comentários na televisão, aonde mulheres em São Paulo estavam reclamando que não tinham mais condição de andar dentro dos metrôs. Porque elas estavam sendo desrespeitadas. Metrô apertado, todo mundo ali já passando aquele sofrimento para ter que ir para casa, né? Metrô e trem, né? O transporte público assim também, ônibus, essas coisas. E além disso,
As mulheres reclamando que naquele aperto sentiam pessoas passando a mão nelas e outras coisas. Agora aí a gente ouve isso, a gente vê isso e a televisão apresenta isso dizendo assim, nossa, que absurdo. Mas veja, isso é consequência daquilo que estão semeando. É uma sociedade esquizofrênica, uma sociedade que está dizendo para você o tempo todo, é isso aí, busque isso, vá atrás disso, é isso que você tem que fazer, é isso que você tem que usufruir. E aí as coisas começam a acontecer, as pessoas vão, como pode? Nossas crianças sendo expostas à perspectiva de uma prática sexual cada vez mais nova, consequência, exploração sexual de menores. Cresce cada vez mais no nosso país. Aí vem, me desculpa, mas a minha veia profética não me deixa ficar quieto com relação a isso. Okay? Aí me vem essa hipocrisia do nosso governo, fazendo propaganda contra a exploração de menores. Ah, mas não tem que fazer propaganda contra a exploração de menores? Sim, tem que fazer propaganda contra a exploração de menores, mas ao mesmo tempo tem que ensinar que menor é menor. Que criança de 8 e 10 anos tinha que estar brincando. Não tinha que estar sendo exposta à perspectiva de uma prática de sexualidade. Deixa acontecer. Com orientação. De forma natural. Não, temos que ensinar. E aí depois vem, como pode, cada vez mais. Diga não à exploração sexual do menor. Eu digo. Mas eu também quero dizer não a um ensino que quer incentivar cada vez mais as crianças, cada vez mais cedo, a terem uma mente sexualizada. Coisa que tem que acontecer e vai acontecer dentro do tempo certo. Outra consequência, pornografia. Visual e imaginativa. Eu não sei se você sabe disso, mas a maior renda da internet é a pornografia. A pornografia é o que mais movimenta dinheiro no mercado da internet. E há a pornografia visual, mas há também a pornografia imaginativa, que agora virou moda. Há um monte de livros sendo escritos a respeito dessa perspectiva, estimulando. Esses livros são escritos para quem? O público-alvo são mulheres. Porque homem, ele tem como seu principal fator de start, né, de despertamento, a visão, os olhos, mas a mulher, a imaginação, a audição. É por isso que tem aquele personagem, né, cômico chamado lá Zé Bonitinho. Lembram do Zé Bonitinho? Que é feio, né? Que dói. Mas a ideia em cima é que ele tem uma boa lábia, né? Ele fala, né? A boa lábia, ok? Que é o conceito realmente que passa pela perspectiva. Aquilo que move o coração da mulher não é o que ela enxerga, é o que ela ouve. É aquilo que entra na sua imaginação. Consequências, ok? Veja, tudo isso é uma realidade que está presente na nossa sociedade, mas isso não era para ser assim. Não era para ser assim. O que eu estou querendo dizer aqui com esse meu primeiro ponto, é que o sexo é ruim? Não. Eu não estou aqui defendendo o moralismo religioso, ok? Eu estou apenas tentando trazer isso para o centro daquilo que deveria ser. Gênesis, capítulo 2, 22 a 25, mostra para a gente que a realidade da sexualidade é uma realidade que faz parte da nossa criação e que Deus quer que nós usufruamos disso de forma correta. O texto diz, com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e o levou até ele. Disse então o homem, esta sim é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Veja, esse negócio da sexualidade, do relacionamento sexual, é Deus que criou. É religioso, sim. É espiritual, sim. Foi Deus que criou, ok? Quando Ele criou o ser humano, Ele criou o ser humano masculino, e o ser humano masculino falou, estou incompleto. E aí foi Ele que criou o ser humano feminino.
Foi Deus que criou esse negócio, Ele que criou, Ele que teve essa imaginação, e Ele que ainda nos deu essa dimensão da relação sexual como uma realidade prazerosa. Quando Deus leva a mulher até o homem, Ele olha para ela e diz, uau, agora sim, agora sim. Então veja, isso é ideia de Deus. Agora então, em nenhum momento aqui eu estou com aquilo que eu acabei de apresentar, dizendo para a gente que nós devemos ter um olhar negativo para a perspectiva da sexualidade. Mas nós temos sim que sermos críticos no que diz respeito a uma cultura que quer enfiar na nossa mente que a nossa vida precisa viver em função disso. E que não há consequência nenhuma. Deixe-me ir para frente. Segundo, o texto de Provérbios, a sabedoria de Provérbios, nos ajuda a lidar com a cultura do sexualismo, mostrando que nós precisamos usufruir do sexo no contexto do relacionamento. O capítulo 5, versículos 15 a 20, ele descreve isso. Eu vou ler de novo para você. Veja, isso está na Bíblia, tá certo? Beba das águas da sua cisterna. Ele está dando a solução. Ele está falando, sabe que se você fizer opções erradas, você vai ter consequência com relação a esse negócio de sexualidade aí. Aí o que você vai fazer? Eu falo, é muito simples. É muito simples. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. O que é que esse beber é? Tenha uma vida sexual com aquele que é seu parceiro, com aquela que é sua parceira. Não busque isso fora, busque isso com alguém com quem você vai construir sua vida. Veja como é isso. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Por um lado ele está dizendo, olha, você deve buscar isso no seu casamento, na sua relação conjugal. E o segundo versículo ele está dizendo, e você não deve deixar que isso seja vivido fora da sua relação. Fora do seu casamento. Ele diz que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Aí ele começa, seja bendita. Aqui, a expressão no original é, abençoada seja a sua fonte, a sua relação, seu relacionamento com o seu cônjuge. Alegre-se com a esposa da sua juventude. Ou seja, tem uma escolha aqui de caminhar com alguém. Tem ato sexual, tem relacionamento sexual, mas tem cumplicidade. Alegre-se com a esposa da sua juventude. Aquela com quem você está caminhando junto. Aquela com quem você estabeleceu uma aliança. Aquele com quem você estabeleceu uma aliança. Aí ele começa a descrever. Gazela amorosa. Fala, credo. Gazela. Ô, gente, na época dele era um elogio bom, né? Hoje seria, o que seria? Gatona, né? Uma gatona amorosa. Né? Seria alguma coisa assim, né? Aí corça graciosa. Ele diz que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazeres, sempre o embriaguem os carinhos dela. Para que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral, por que abraçar o seio de uma leviana? Então veja, o texto de Provérbios mostra para a gente essa relação do marido e da mulher sexual como sendo algo prazeroso. Não é para ser ruim. Né? Não é para quando pensar nisso, você dizer assim, ai bem, estou com dor de cabeça. Não é? Viu, mulher? Não é para ser bom. Deus criou para ser bom. É para ser agradável, criativo. É para ser um momento romântico, precioso para a gente. A mulher da sua juventude, aquela com quem você estabeleceu uma aliança e com quem você tem caminhado, você tem andado juntos. Então a cultura do sexualismo transforma o sexo em um fim. Mas o texto de Provérbios nos mostra que o bom sexo ele é fruto de um relacionamento consistente. Um relacionamento de aliança, uma prática que a gente se estabeleceu
e usufrui um com o outro, porque nós estamos dizendo, nós temos mais do que isso. Dá para você entender? A cultura do sexualismo diz assim: sexo é tudo que nós temos. A cultura bíblica da sexualidade sadia diz assim: nós temos mais do que isso. Nós temos mais do que sexo. Por isso o sexo é bom. Porque nós temos mais do que sexo. Nós temos amizade. Nós temos parceria. Nós temos romantismo. Nós temos cumplicidade. A gente anda junto. A gente sonha junto. Essa é a perspectiva. A solução, então, não é o discurso moralista da religião. A solução é a redenção oferecida pelo Evangelho. A solução é essa proposta por Provérbios. O Evangelho pode redimir a nossa sexualidade e pode trazê-la para o lugar certo, de forma que ela pode ser prazerosa para nós. O sexualismo, assim como qualquer outro ismo, é simplesmente a evidência de que há um vazio no nosso coração. Há um vazio. E para esse vazio ser preenchido, ele não será preenchido com o próximo parceiro que você encontrar, com a próxima parceira que você encontrar. Esse vazio só pode ser preenchido quando você se encontrar com aquele que pode te saciar plenamente. E essa pessoa é Jesus de Nazaré. Em João capítulo 4 nós temos um encontro que põe fim à cultura do sexualismo. Nós temos um encontro de Jesus com uma mulher da região de Samaria que estava presa à cultura do sexualismo. Jesus chega para ela e diz assim: oh, você tem mais do que isso. Você pode ter mais do que isso. Você já teve 5 maridos e esse que você está agora não é teu marido. Ou seja, você está tentando matar sua sede e você está tentando trazer significado para a sua vida através de relacionamentos, através meramente do sexo, e isso não pode satisfazer você. Não pode satisfazer nenhum ser humano, mas aqui está aquele que pode satisfazer. Se você beber da água que eu te der para beber, você nunca mais vai ter sede. Se você se relacionar comigo, se você entregar a sua vida ao meu governo, você nunca mais vai ter a necessidade de ter só isso. Então, é no Evangelho que a gente encontra a redenção para a nossa sexualidade. É no Evangelho que nós encontramos aquilo que precisa preencher plenamente a nossa vida, de maneiras que o sexo, ele se transforma em algo adequado, bom, perfeito na nossa relação. É através do Evangelho que nós vamos conseguir manter essa dimensão da aliança com o nosso cônjuge. É através do Evangelho que você que ainda não está casado, você que está caminhando, você que está namorando, e que a cultura diz para você o tempo todo: não, vocês já se gostam, transa. Você pode dizer: não, eu vou esperar ter uma aliança plena, maturidade emocional, maturidade estrutural, aonde nós podemos cuidar um do outro e ter o nosso próprio projeto de vida juntos, para que então a gente possa usufruir da maturidade sexual. Isso é aquilo que o Evangelho nos oferece. Uma água que pode dessedentar profundamente o nosso ser, porque ela nos coloca em relação com Deus. Deus nos oferece isso através daquilo que Ele fez por nós em Cristo Jesus, ok? Em terceiro lugar, então, nós precisamos compreender que já vivemos nessa esfera de uma nova realidade. Se nós recebemos aquilo que o Evangelho nos oferece, então eu e você precisamos entender que nós já estamos dentro de uma nova realidade, ainda que estejamos imersos na cultura do sexualismo. Isso é o que o escritor coloca para a gente nos versículos 20 a 23, ele diz assim, 21 a 23, ele diz assim: o Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. As maldades do ímpio prendem, ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina, andará cambaleando por causa da sua insensatez. Veja, o Senhor conhece. O Senhor conhece. A cultura do sexualismo escraviza as pessoas a uma vida de insatisfação. Ele diz aqui: o ímpio
tem uma vida escravizada. Quem é o ímpio? O ímpio não é uma pessoa que erra e que faz coisas erradas, porque todos nós erramos e todos nós fazemos coisas erradas. O ímpio é uma pessoa que renega por completo o direito de Deus governar sobre a sua vida. Isso é o ímpio nas Escrituras. E o texto de Provérbios nos mostra que Deus, ele não é passivo em relação à realidade em que vivemos. O texto diz assim: Deus vê, o Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. Veja, não é para você ler esse texto como sendo um ameaçador, né? Ok? Ameaça, Deus está vendo o que você vai fazer, vai jogar um raio na sua cabeça, tá? Você está fazendo uma coisa errada, né? Não, esse texto está mostrando para a gente que Deus não está longe. A noção da nossa cultura, a ideia de que Deus não se importa com as coisas que nós fazemos, que Deus não se importa conosco, que Ele é como um grande relojoeiro que deu corda no relógio, botou ele funcionando e agora ele deixa as coisas acontecerem e ele não está nem aí com o que está acontecendo. Veja, o escritor dos Provérbios diz, isso não é assim. Deus está perto. Ele conhece, Ele vê, Ele participa, Ele está próximo, Ele sabe o que está acontecendo na nossa vida e Ele sabe que aquele que rejeita obstinadamente o seu governo vai se dar mal. Vai se dar mal. Não é uma questão de vingança de Deus, é uma questão de consequência natural. Nossas escolhas, ponto 1, trazem consequências. O reino de Deus é essa nova realidade que nos é oferecida através do Evangelho. Através do que nós experimentamos em Cristo Jesus. O Evangelho, ele nos mostra que o Senhor que vê o caminho dos homens, Ele veio caminhar entre eles. Esse Deus que vê o caminho dos homens entrou na nossa história, se aproximou de nós. João capítulo 1, versículo 10 diz, aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O Deus que vê o nosso caminho entrou na nossa história, entrou no nosso mundo. E por que Ele fez isso? Ele fez isso justamente para poder nos redimir e para poder nos dar agora a condição de viver uma nova realidade, ainda em meio a essa realidade má. O texto de João, capítulo 1, verso 12 e 13 diz assim, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Esse Deus que se encarnou é aquele Deus que se encontrou com aquela mulher no poço de Samaria, no poço de Sicar. Jesus, quando encontrou-se com aquela mulher que estava escravizada à cultura do sexualismo da sua época, Ele revelou a ela que Ele conhecia as realidades do seu coração. Mas o que Ele disse para ela? Ele disse, venha a mim e beba. Ele não a julgou. Ele não a condenou. Ele não disse para ela, vai e arrume as coisas da sua vida para que você então possa vir até mim. Ele disse, venha a mim, do jeito que você está, no estado em que você se encontra, e beba. Beba. Beba da minha vida. Ela vai te saciar tanto que todas as demais coisas vão perder a importância e aquilo que precisa ser colocado no lugar será colocado no lugar. Deu-lhes o direito. A todos aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o direito. Então, se você está me ouvindo aqui hoje, e aqueles que vão me ouvir depois pela internet, eu quero que você saiba de algo que faz toda a diferença entre o Evangelho e a religião. A religião diz, você precisa fazer por merecer, para Deus poder te abençoar. E o Evangelho diz, você não merece, mas Deus escolheu te abençoar. Você não merece, mas Ele está oferecendo a você a sua bênção, o seu perdão, a sua graça, um novo momento, um novo começo, uma nova história. É o que Ele está me dando e é o que Ele está te dando. Isso é o Evangelho. E é somente essa realidade que pode mudar ou nos dar condições de vivermos uma nova dimensão
da sexualidade em meio a uma cultura escravizada pelo sexualismo. A cultura do sexualismo quer que acreditemos que todos estão presos a ela. Ninguém escapa. Mas o Evangelho nos garante que nós estamos livres em um novo reino no qual nós devemos viver agora. Você está livre. Você não precisa fazer aquilo que a sociedade diz que você tem que fazer. As novelas dizem que você tem que fazer. Os filmes dizem que você tem que fazer. As cores de cinza dizem que você tem que fazer. Você está livre. Livre em Jesus. Para usufruir de uma das maiores bênçãos que Deus nos deu, que é o sexo. Desenvolvido ao lado de alguém com quem você tem aliança e com quem você vai andar por toda a sua vida. Mas, Ricardo, isso não aconteceu comigo. Venha ele e beba. Também não tinha acontecido com aquela mulher. 5 maridos ela já tinha tido. 5 casamentos falidos. Já pensou? E Jesus disse para ela, tem um novo começo para você. Então, se você está aqui me ouvindo, e você diz assim, puxa, mas o meu casamento acabou, a minha relação, eu estava já tendo uma relação com meu namorado, com a minha namorada, agora acabou, como é que fica? 5. O seu foi só 1. 2. Tem que vencer essa mulher. A graça de Deus superabunda. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus sempre tem um novo começo. Você não é escravo. Cristo Jesus, quando Ele morre naquela cruz e Ele ressuscita e você confia nele, Ele te liberta. Ele me liberta. Eu não sou escravo do sexualismo. Eu não tenho que fazer porque todo mundo faz. Eu estou num novo reino. Um reino que me dá a liberdade de dizer, eu vou usufruir disso de forma diferente. E é assim que eu quero que a gente possa compreender essa realidade. Nós fomos transferidos das trevas, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Se isso não aconteceu com você ainda, eu quero te dar uma boa notícia essa manhã. Pode acontecer hoje, agora, nesse exato momento com você. O Evangelho não é sobre, vai arrumar a sua vida, então venha para Deus. O Evangelho é, venha para Deus do jeito que você está, Ele vai arrumar a sua vida. Então essa manhã, você pode dizer para Ele, Deus, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu quero que o seu filho que morreu naquela cruz e ressuscitou, do jeito que o Ricardo está falando aí, seja aquele que comece a governar a minha vida. E Ele fará isso. Basta você fazer isso. Você vai ser tirado do reino das trevas, da ignorância, da mentira, da ilusão, e vai ser trazido para o reino de Deus. O ambiente de amor, de liberdade. Concluindo, a vida do reino de Deus que nos é dada através do Evangelho é para ser vivida a partir do aqui e do agora. Não é para o céu. O céu é só uma consequência, ok? É para a gente começar a usufruir isso agora, no seu casamento, no seu namoro. Presta atenção quem está namorando. Se o seu namoro não está sendo adequado, eu quero dizer para você que você está livre para que ele seja. Você não precisa namorar do jeito que todo mundo diz que você tem que namorar. Você pode namorar de uma maneira que o seu namoro vai conduzir vocês como amigos, vai amadurecê-los, vai levá-los a um compromisso, num momento de vida onde vocês vão ter condição de se juntar em aliança um com o outro e usufruir de uma vida de satisfação e de prazer juntos. Dentro do projeto que Deus criou para você. Essa vida, ela afeta todas as dimensões da nossa existência, e isso inclui a nossa sexualidade.
Através do Evangelho nós podemos viver em uma cultura marcada pelo sexualismo, testemunhando que é possível se ter uma sexualidade que seja ao mesmo tempo cheia de prazer e saudável. É possível. O poder do Evangelho pode fazer isso. Se você está lutando, por exemplo, com a perspectiva da pornografia, o Evangelho, o poder do Evangelho, pode te libertar disso. Você não precisa viver escravo. Eu quero orar por você, nesse momento. Eu quero pedir para que Deus possa trazer essa realidade do Evangelho sobre a minha vida, sobre a sua vida, de forma poderosa, para que Ele nos liberte dessa cultura do sexualismo que envolve a nossa sociedade e a gente possa usufruir da realidade da sexualidade de uma forma prazerosa e saudável, como Deus criou para ser. Vamos ficar em pé, nós vamos orar, em seguida vamos receber a bênção. Senhor, em nome de Jesus, nós vivemos imersos numa cultura assim. Mas isso não é novo. Quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vê que a cultura cananeia era uma cultura envolta pelo sexualismo. Também a cultura de Roma, cultura grega. E novamente a gente vive essa realidade, uma realidade que cultua Afrodite, Baal, deuses do sexualismo. Mas o Rei Jesus, quando morreu naquela cruz e ressuscitou, quebrou o poder das trevas, do império das trevas, na vida de todos aqueles que se rendem a Ele. Essa manhã nós queremos nos render ao Senhor. Nós queremos vivenciar a realidade da bênção do sexo na nossa vida, na dimensão daquilo que o Senhor criou para ser. Portanto, nós te pedimos em nome de Jesus libertação. Que o teu Espírito libertador, porque onde há o Espírito, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Que o teu Espírito libertador livre-nos, liberte-nos da cultura do sexualismo, Deus. Nos dê forças, capacidade, poder para enfrentá-la, Senhor. E se porventura viermos a falhar nessa jornada, que a gente lembre-se de voltar ao poço. Que a gente lembre-se de voltar ao poço. Voltar a Jesus. Voltar àquele que é o único que pode nos dar da água da vida plena, para bebermos e nos satisfazermos. É no nome dele que nós oramos. Queridos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito eterno de Deus, esteja com cada um de vocês, esteja com a igreja de Jesus. Paire sobre a humanidade, trazendo libertação com o Evangelho, até que o reino dele chegue plenamente entre nós. Amém.